E o Bentão, Douglas Brito? E o Bentão. O pessoal ficou dividido esse jogo. Tem gente que achou o empate bom, tem gente que lamentou, somente jogou mal, e ficou essa coisa dividida. O fato é que o São Bento, se tivesse vencido, a gente já estava falando aqui de estar classificado matematicamente. Que a gente fala, se perdesse os 2 jogos, podia acontecer o que fosse, o São Bento já estava classificado. Como isso não aconteceu, e o pior, o que é duro, que o torcedor lamenta, lembra aqueles resultados que a gente falou, acontecia, que a gente falou, a gente estava otimista? Sim. Aconteceram, dos 4, 3 aconteceram. Só faltou o São Bento vencer. Não venceu, mas sabe o que a gente brinca? Tá com um pé e meio já nessa segunda fase, tá muito perto. Então vamos ver como é que foi o empate São Bento e Bragantino sabadão. O sábado no estádio Walter Ribeiro era para confirmar a boa sequência. Vencer o 4º jogo seguido na Série C e assim garantir a classificação à segunda fase antecipadamente. Tinha até reforço dos cavalinhos do Fantástico na torcida. Uma verdadeira cavalaria para apoiar o São Bento. Trouxe o cavalinho, é o vencedor do jogo. Estamos aqui, temos que vencer hoje. Só que o jogo não começou bem, hein? Com 10 minutos o Alisson sentiu e teve que ser substituído pelo Matheus Silva. Além disso, o São Bento entrou meio devagar no começo do jogo, meio morno. E o Bragantino, que luta contra o rebaixamento, aproveitou. Se não fosse pelo Rodrigo Viana e pelo travessão, os visitantes poderiam ter saído com vantagem já no primeiro tempo. Não sei se é a ansiedade para definir logo uma classificação nessa partida, não sei se isso atrapalhou, mas a gente tem que saber ter o controle sobre isso e tirar até proveito sobre isso aí, porque emocionalmente o adversário que veio aqui numa situação desfavorável, certo? E nós numa situação bem vantajosa a nível de classificação. No segundo tempo, o cavalo apareceu. Não esse cavalinho aí. O atacante. Só que ainda era pouco para o São Bento. E se não dava para o Bentão, deu para o Bragantino. Depois do escanteio, o Marino acertou o chute. 1-0. O São Bento reagiu em seguida. Era um gol do cavalo para os cavalinhos. Mas o assistente viu impedimento. E o árbitro anulou o gol. O Bentão continuou em cima, tentando o gol de empate. E se não estava dando na técnica, foi na raça mesmo. Na bomba do Muriel, tudo igual no SIC. Foi na raça, na vontade, e o que deu para fazer ali foi soltar o pé mesmo e fazer esse gol aí, graças a Deus. E olha que o Bragantino ainda pressionou no final, hein? Por pouco não saiu com a vitória. E numa noite que não tava nada pro São Bento, o empate em casa até que não foi assim tão ruim. Do jeito que estava o jogo, quando nós empatamos o jogo, da dificuldade que foi até para buscar o gol, o time tinha que ser inteligente. Até pelo resultado que deu hoje mais cedo. Você tinha que continuar buscando o gol, mas de forma organizada, sem dar ao adversário o contra-ataque. Para que, de repente, numa bola despretensiosa, você não tomar um gol aos 46, 47 no acréscimo. O time tem que ser inteligente. Não veio a vitória. E com isso também não veio a classificação de forma antecipada da segunda fase. E olha que os resultados que o Bentão precisava até saíram. Mas, de qualquer jeito, o São Bento está cada vez mais perto de garantir essa vaga nas quartas de final da Série C. Vai ter tranquilidade, o mais importante no momento é a classificação. A gente não conseguiu, mas está bem perto, pode ser na próxima rodada, independente do nosso resultado. Mas já que a gente joga na sexta-feira antes de todo mundo, né, que já venha com tranquilidade na sexta-feira, para que a gente possa aí sim começar a pensar na fase seguinte, que é o objetivo de todos, né, que é a classificação e posteriormente colocar o São Bento na Série B do Campeonato Brasileiro. Você deve ter reparado ali, né, no jogo do São Bento, para hora que passou o placar 2-0 o São Bento, eu tô louco aqui. É o que a gente queria. É o que a gente queria, mas sabe por que eu coloquei 2? Agora eu vou dar desculpa. Sabe por que eu coloquei 2 gols pro São Bento, nada pro Bragantino? Do Bragantino errei mesmo, mas era pra ter sido os 2 gols pro São Bento mesmo. Por quê? Polêmica aqui na Tem Notícias, parte esportiva, porque o São Bento teve gol mal anulado. E vou explicar o porquê. Aquele gol do Anderson Cavalo, né, que foi anulado no impedimento na hora que tava 1-0, foi logo na sequência do gol do Bragantino, era pra ter sido validado. Vamos puxar aqui, ó, vou explicar o porquê. Você vai ver a jogada aqui, somente o Everaldo toca pro Maicon Souza, aí dá. O Anderson Cavalo realmente tá mais próximo da linha de fundo, ele tá à frente do zagueiro, ele tá impedido. Só que tem uma coisa na regra 11, impedimento. Essa cabeçada do zagueiro
Foi quase um gol contra. Thiago, você acha que ele cabeceou de forma intencional? Ele sobe pra cabecear, não sobe? Isso é fato. Se ele sobe pra cabecear, é uma outra jogada. A regra é muito clara nessa parte. Se quiser, pode até repetir de novo o lance pra gente olhar aqui rapidinho. Oi, porque árbitro, tá falando com propriedade. matando a saudade do senhor apito aqui, repetindo o lance. Porque quando você faz uma jogada de forma intencional, tá vendo? Ele cabeceou. Aí você fala assim, mas ele cabeceou mal, pra trás, coitado. Então isso anula. Isso anula. E outra, a regra é clara também quando fala. Quando a bola vem de um adversário, não há impedimento. O zagueiro aí, o Guilherme, no caso, ele cabeceia pra trás, ele tá cabeceando, ele errou a cabeçada. Quer um bom exemplo disso? Você fala assim, Douglas, acho que você tá puxando sardinha pra gente, você quer ver o São Bento classificado. Vamos puxar um lance que teve na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vasco e Palmeiras, muito parecido. Final do jogo, olha aí, Aqui, ó. olha aí, coloca aí. O Vasco tem uma cabeçada, o jogador do Vasco que faz o gol, a gente vai ver, ele tá bem à frente, ele tá em posição de impedimento. Mas na hora da cabeçada do jogador do Vasco, bate na cabeça do jogador do Palmeiras. Isso anula o impedimento. Esse gol foi válido, o árbitro validou e a CBF explicou até que quando bate na cabeça do jogador do próprio time, é uma outra jogada, porque ele subiu pra cabecear. Exatamente o que aconteceu aqui. Detalhe, no gol do São Bento aqui no caso, ainda foi mais intencional ainda a cabeçada do zagueiro do Bragantino, ou seja, gol mal anulado. A gente não gosta aqui de ficar apontando erros da arbitragem, mas foi um gol mal anulado, um lance complicado ali. Enfim, acabou empatado. Vamos ver então como é que tá a classificação, faltando apenas 2 rodadas, hein, Thiago? O São Bento segue bem, por isso que eu falo, o torcedor poderia ter sido melhor, podia ter vencido mais, não foi de todo ruim. A rodada ajudou, o São Bento segue na liderança, dependendo só dele para continuar líder. E olha aqui, por que a gente fala que falta 1 ponto nas nossas contas? O São Bento está a 5 do Botafogo, que é o 5º, do Tombense, do Ipiranga, esses times que estão ali fora da zona de classificação, Botafogo e Tombense. Se ele fizer 1 ponto, com a combinação de resultados, o que os jogos que só restam, ninguém passaria ele aí, mas o Tupi empatou, Volta Redonda vem aparecendo, venceu, o Ipiranga tomou de 3-0, tá tudo muito equilibrado. Só lembrando, o Mojimirim com 10 pontos, perdendo a rodada, já está rebaixado à Série D do ano que vem. Vamos ver também aqui, Gilson, coloca na tela aqui as 2 últimas rodadas aqui nessa reta final da Série C. O São Bento vai até Erechim, no Rio Grande do Sul, jogo sexta-feira, hein? Atenção aí. Aí tem alguns duelos diretos, interessante pro São Bento, Tombense e Botafogo. Um empate aí seria perfeito. Tem, Volta Redonda e Tupi, outro jogo, duelo direto, um empate aí na segunda-feira. São Bento já pode estar até classificado aí, já torcendo para ficar em primeiro. Um empate Volta Redonda e Tupi seria muito bom. E a última rodada, São Bento joga em casa com Volta Redonda. Tem Botafogo e Ipiranga, outro duelo direto. Aí tem alguns jogos muito interessantes pro São Bento. Tem muito duelo direto nessa reta final. Então São Bento realmente muito próximo da classificação, Thiago. A gente está colocando aí 1 ponto. Nesse jogo vai estar na tua tela aqui, São Bento e Ipiranga, sexta-feira. É sexta-feira mesmo, o jogo foi antecipado, 7 da noite, lá em Erechim, no Rio Grande do Sul. Um dado interessante, antes de eu ir embora aqui, em 8 jogos em casa, jogando em casa o Ipiranga, só 1 vitória, 1 derrota e 6 empates. Empate é bom pro São Bento, ou seja, mais o 7º vitória empate. aí. Se for vitória, ótimo. Vai ter vitória. Você tá otimista, que seja. Então o Ipiranga é ruim em casa. Então essa semana a gente fala bastante do São Bento. Beleza, Thiagão? Fechado, Douglas Brito. Valeu, bom jornal pra você.